Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de Arthur, ex-volante do Grêmio, do Barcelona e atualmente na Juventus, pintar no futebol brasileiro. O nome dele foi especulado nos últimos dias em dois clubes daqui, no Grêmio, onde ele já atuou, e também no Atlético Mineiro. Será que seria esse o jogador que o Vitor, o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, disse nos últimos dias que pode ser contratado? Pois bem, a tendência é que o Arthur continue no exterior. Ele está fora dos planos da Juventus e será negociado por empréstimo ou em definitivo. O clube interessado na Espanha, que tem mais, na Europa, que tem mais chances de contratá-lo é o Betis da Espanha, que conversa com a Juventus já há algumas semanas em relação a um empréstimo. Há também um time do Qatar disposto a comprá-lo, as negociações estão em andamento. Arthur, que desde que foi comprado pela Juventus, nunca conseguiu justificar um investimento de quase 80 milhões de euros. Nesse ano ele foi emprestado para o Girona, não houve a possibilidade da permanência dele com o fim da temporada espanhola e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Só para lembrar, né? Arthur, que já foi tratado como uma das grandes revelações do futebol brasileiro, vive momento de baixa no futebol europeu e uma das hipóteses para essa queda vertiginosa na qualidade do futebol dele diz respeito à falta de prioridade no mundo da bola. Hora de falar sobre o Galo. Vitor, diretor executivo de futebol do Atlético, afirmou que tem nome importante perto de virar reforço do Atlético para os próximos dias. Imagino que seja um meio-campista, o famoso volante, que o Cuca pede há bastante tempo. O que a gente conseguiu entender é que trata-se de uma negociação com um brasileiro, mas nessa sexta-feira também surgiu o nome de Martín Payero. Esse é um argentino de 26 anos de idade que pertence ao Udinese. De acordo com o canal Bica Galo, o Payero já aceitou a transferência para jogar no Atlético. Falta um acordo entre o Atlético e a Udinese, clube italiano que detém seus direitos econômicos. Jogador revelado no Banfield, com passagem por Tajeres, Middlesbrough e também Boca Juniors. Na Udinese, 56 partidas, 3 gols e 5 assistências. Segundo o Bica Galo, também esteve na mira do Palmeiras. Então temos duas informações em relação a esse meio-campista. Pode ser um brasileiro, com negociações em andamento, jogador importante de peso, além do volante argentino que defende a Udinese. Biel já foi anunciado de forma oficial, é reforço do Atlético para o restante da temporada, jogador que chega por empréstimo com obrigação de compra no valor de 7 milhões de euros. Tem ainda tudo sobre o Galo, que passou nos pênaltis e encaminhou a renovação de contrato de um dos principais e mais queridos jogadores do elenco. Hora de falar sobre o Galo com notícia super importante. O Atlético encaminhou nos últimos dias a prorrogação do contrato de Lianco, um dos xodós da torcida. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2028 e será prorrogado por mais uma temporada. O Lianco também vai ter direito a um belo reajuste salarial, tudo isso fruto de uma negociação dos últimos dias. O Lianco havia sido procurado por um clube do Qatar que topava bancar algo na casa dos 7 milhões e meio de euros, ou seja, o Galo teria mais ou menos 1 milhão de euros de lucro entre aquilo que gastou para comprá-lo e aquilo que conseguiria para vendê-lo. Os dirigentes do Galo, mesmo diante da crise financeira, entenderam que essa seria uma péssima notícia para o departamento de futebol, descartaram qualquer tipo de transferência e a partir daí começaram a negociar uma renovação de contrato que está praticamente sacramentada. Com esse acordo, o Lianco também prometeu que, diante de novas propostas, não vai procurar o Galo e continuará no clube, independentemente dos interessados. Um clube da Turquia e outro clube da Inglaterra também sinalizaram com a intenção de contratá-lo. Só para fechar sobre o Atlético, noite de quinta-feira pesada, com protestos especialmente contra Rony e Scarpa. O Atlético perdeu no tempo normal para o Bucaramanga por 1-0, mas nos pênaltis conseguiu a vitória por 3-1, tendo como grande herói o goleiro Everson. Ele pegou 2 pênaltis, um terceiro ele não pegou, mas a bola foi para fora e o Everson ainda apareceu para finalizar o pênalti definitivo que garantiu a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e, por consequência, 3 milhões e 300 mil reais na conta. Tudo sobre o Atlético Mineiro e um jogo de muitos milhões de reais envolvidos na noite dessa quinta-feira. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo faz jogo de 3 milhões e 300 mil reais contra o Atlético Bucaramanga às 9h30 da noite dessa quinta-feira, jogo que vale a passagem para as oitavas de final da Sul-Americana, e esses 3 milhões e 300 são justamente o prêmio pago pela Conmebol aos times que estiverem entre as equipes nas oitavas de final.
Importante lembrar que nesse momento de enorme crise e falta de dinheiro, qualquer receita é bem-vinda, além do prêmio pela classificação, o Galo ainda teria direito à bilheteria da partida das oitavas de final. Importante dizer ainda que o Atlético venceu na Colômbia por 1-0, joga por um empate ou por qualquer vitória para assegurar a classificação. Alan Franco expulso e Arana machucado são desfalques. O provável Atlético deve ter Everson no gol, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Caio Paulista, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa, Dudu, Rony e Hulk. Com detalhe de que Fausto Vera voltou a ser relacionado pelo Atlético. 15 mil ingressos vendidos de forma antecipada e o Rony na mira do Al Rayyan. Informação divulgada na tarde dessa quinta-feira dá conta de que o atleta foi alvo dessa proposta do Qatar. O staff do jogador não confirma tal informação. Estou tentando a confirmação com dirigentes do Galo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a multa rescisória de Rony, informação exclusiva e super importante nesse contexto envolvendo o Galo. Rony foi o único jogador do elenco atleticano que processou o Atlético, pedindo a rescisão do contrato por conta de atraso no fundo de garantia, certo? Pois bem, ele voltou atrás nessa decisão depois da promessa de que o Atlético pagaria todas as dívidas. Ainda não o fez, pagando apenas uma parte. E aqui vem a informação importante. A multa rescisória do Rony para clubes do exterior é de apenas 6,5 milhões de dólares. Esse valor equivale àquilo que o Galo gastou para comprá-lo do Palmeiras. E dá para dizer que essa compra já foi feita, até porque os 6,5 milhões de dólares foram abatidos no valor que o Atlético teria recebido do Palmeiras pela transferência do Paulinho. Por que um valor tão baixo para uma multa rescisória de um jogador importante? A resposta, o pai e empresário do Rony, o Hércules, fez essa exigência enquanto e durante as negociações com os dirigentes atleticanos. A multa para clubes brasileiros é alta, 300 milhões de reais, é impensável que alguém gaste tudo isso. Agora, imaginar uma oferta do exterior de 6,5 milhões de dólares parece ser algo extremamente cabível para um jogador do tamanho do tamanho que o Rony alcançou. Só para completar, Rony deve ser titular na partida contra o Atlético Bucaramanga nessa quinta-feira, valendo classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Resta saber como é que vai ser a relação do Rony com o torcedor, ou melhor, do torcedor com o Rony, depois da decisão do Rony de levar o Galo para os tribunais. Jogador cujo contrato só se encerra em 2027, cheguei a contar para vocês que se ele fosse adiante nesse processo e vencesse o Galo, o Atlético teria a necessidade de indenizá-lo em mais ou menos 55 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!